A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos verdades poderosas da palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos inspira, essa palavra que nos alimenta espiritualmente para sermos fortalecidos na fé e na certeza de que Deus tem coisas boas para nós. Eu sei que Deus tem muito mais para nos ensinar, muito mais para falar conosco por meio da sua palavra. Nós estamos nesses dias falando dessas histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse e temos sido tão marcados por essa palavra. Nós chegamos agora no segundo livro de Samuel e tem um princípio tão poderoso, ou princípios espirituais tão poderosos aqui nesse livro. Nós vamos começar a falar dele hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora, nós apenas nos rendemos a Ti e deixamos que o Teu Espírito fale conosco, ministre aos nossos corações, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Por acaso você está aqui, bom dia, Cleide, que Deus te abençoe ricamente. E eu gostaria então de ler 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia, aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me respondeu: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui, meu senhor. Então aqui nós vemos a história da morte de Saul. Na verdade, o capítulo anterior, que na verdade é o livro de primeiro livro de Samuel, no último capítulo, mostra essa morte de Saul. Na verdade, esses livros eram um livro só, apenas foi dividido em 2 por causa do tamanho deles. Mas, então, o texto anterior, ou o livro anterior, relata então essa morte de Saul. E o que realmente aconteceu foi que Saul estava ali sendo perseguido pelos filisteus, e ele viu os flecheiros, ele estava prestes a ser morto pelos flecheiros. Então ele não quis ser morto pelos inimigos, né, para que não zombassem dele. Então ele mesmo pediu para o seu escudeiro para que o matasse. Porém o seu escudeiro temeu e não fez isso. E aí, então ele mesmo se deitou, ou se jogou em cima da sua espada e se matou. E o seu escudeiro, vendo que Saul havia morrido, fez o mesmo. Então esse amalequita aparece na história, e ele viu certamente a situação, e ele então apossou ali da coroa e do bracelete de Saul, e saiu em direção a Davi para contar as novas que tinham acontecido na batalha, como se Davi iria aceitar ou receber de bom grado, e que talvez Davi iria recompensá-lo, talvez ia colocá-lo numa posição, pelo fato dele trazer a notícia, e ele ainda trouxe a notícia com mentira ainda, dizendo que ele havia matado Saul.
ele não conhecia o coração de Davi. Ele não sabia quem era Davi. Qual a atitude diante da morte de um que se estabeleceu realmente como inimigo de Davi, não é, que era Saul. Porém, o coração de Davi não era de um inimigo, não era de alguém que era contra Saul. Ele mesmo teve a oportunidade por 2 vezes de matá-lo, mas não fez, porque temia tocar no ungido. Nós falamos sobre isso. Atitude nobre de não atacar a autoridade. Nós vemos aqui no coração de Davi. E olha, lendo essa história, eu fiquei pensando e avaliando como que nós estamos vivendo nesses últimos dias difíceis nas redes sociais, né? Porque hoje é muito fácil propagar as más notícias, né? Rapidamente as pessoas vêm para falar, eles buscam até mesmo a primazia de serem os primeiros de falarem as más notícias. Ou às vezes até existe uma facilidade de falar meias verdades, né? Ou até mesmo mentiras, porque era verdade de fato que Saul e Jonatas haviam morrido, mas não era verdade que ele tinha matado Saul. Então veja, as pessoas se aproveitam do mal para quererem ser promovidos. Então eles estão nas redes sociais e o coração deles e o desejo deles é achar uma notícia má para poder divulgar, para talvez ter likes, talvez para ter ali até mesmo rendimentos financeiros, em prol de propagar o mal da vida dos outros, a queda dos outros, a falha dos outros. Sabe, isso é muito sério. Não pense que Deus se agrada disso. Deus não se agrada. Deus se agrada quando nós pregamos as boas novas. As boas novas do Evangelho da paz. É isso que agrada o coração de Deus. Sair aí divulgando as más notícias não é o propósito de Deus. Não é o que Deus tem para você, com certeza. E o que aconteceu com esse amalequita foi que a morte veio sobre a vida dele, né? Primeiramente, quando Davi ele recebeu essa notícia, ele chorou, ele pranteou. A Bíblia diz lá, versículo 11, então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Olha o coração deles, um coração de amor, um coração de angústia, de tristeza, porque morreram pessoas queridas. E aí depois disso, Davi então vai até o amalequita. E olha o que a Bíblia diz. Versículo 14. O Davi lhe disse, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos seus moços e lhe disse, vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Então, cuidado quando você sai aí propagando as más notícias, falando mal de pessoas que Deus tinha levantado como autoridade, como aqueles que eram, de fato, usados pelo Senhor, né? É muito sério quando nós usamos nossa boca para o mal, mas nós estamos aqui e declaramos em nome de Jesus que nós vamos, em nome de Jesus, mais uma vez eu digo isso, proclamar sempre as boas novas, sempre sair da nossa boca palavras de vida e não de morte, não mentiras, mas sim vida, sim graça. Transmitir graça para outros é um dom de Deus. Transmitir vida. É fácil você transmitir morte. É fácil você carregar as más notícias. Mas, você sabe, é louvável quando nós encontramos pessoas que saem aqui nas redes sociais para falar das coisas boas dos céus. Falar das boas notícias. Não para falar mal de outros. Hoje está cheio. Infelizmente, é feio. Tantas pessoas estão aí apenas para propagar o mal e não o bem. Mas se nós estejamos com aquele que propaga o bem, né? E olha o que aqui Davi então começa a escrever
e dizer acerca dos homens de Deus, né? Dos homens que ele considerava, que era Saul, que era Jonatas, né? A tua glória, ó Israel, versículo 19, a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus atos, como caíram os valentes. Veja, Saul perseguia, é verdade, mas o coração de Davi era vê-lo como um valente. Versículo 20, olha o que ele ainda diz. Não noticieis em Gate, que é a cidade dos filisteus, nem os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Ou seja, não propague isso, não multiplique. Tem pessoas que criam a má notícia, mas tem outros que pegam a má notícia e multiplicam, nem sabendo de fato qual é a verdade. Entende? É muito sério e hoje nós vemos isso demais. Tem uns que criam a má notícia, ou a mentira, ou fake news, e ainda pega outros que saem publicando e dizem, olha que absurdo, e aí fica expondo pessoas, expondo comportamentos, como se as pessoas não tivessem também falhas, como esses que estão também divulgando não estivessem falhando, ou esses que estão reproduzindo, multiplicando. Olha, e isso é impressionante. Dá uma notícia má, ou coloca uma notícia má na internet, tem milhares que compartilham. Colocam notícias boas do reino, que edificam. Nem tanto. Por quê? Porque o coração, infelizmente, é maldoso. Então, as más notícias, elas correm. Elas correm. Mas que nesses dias nós não sejamos esses que propagam a má notícia, mas nós somos aqueles que propagam o evangelho, a graça e do favor de Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí, ainda diz assim, versículo 23, Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram, eram mais ligeiros que as águias, mais fortes do que os leões. Olha, alguém que foi perseguido, que quase morreu várias vezes, está falando bem, terminando a vida, terminada a vida deles, ele estava proclamando as coisas boas que Saul fez. Ele não falou assim, nossa, bem que ele merecia, tantas vezes que ele me feriu, tantas vezes que falou mal de mim, mas a atitude de Davi era de honra. Versículo 27, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, nós tenhamos esse coração, como o coração de Jesus, na verdade, ao ser morto ali na cruz, ali prestes na verdade, a morrer, a se entregar, Jesus ainda diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo que estavam zombando dele. Atitude nobre, né? De nobreza. Tenhamos essas atitudes nobres diante daqueles que também nos perseguem, né? Em nome de Jesus. E, para encerrar, eu gostaria de falar da atitude de Davi. Depois disso, ele foi buscar Deus, né? Capítulo 2, versículo 1. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nadal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram as aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram e sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes, bendito do Senhor sejais vós, por esta humildade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizeste. Agora, pois, vedes, sobre vossas, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Então aqui a gente vê a atitude de Davi. Davi não foi lá para todo Israel, para se tornar rei, para tentar falar, não, eu sou ungido e pronto, acabou. Não, ele foi para onde o Senhor mandou. E ele reinou sobre Judá, sobre uma tribo, durante 7 anos e 6 meses. Depois, todo Israel veio e fez Davi rei, e ele reinou ali por mais 33 anos, no total 40 anos e 6 meses foi o tempo de reinado de Davi.
Mas é uma coisa que impressiona na vida de Davi. É que por pelo menos 8 vezes nós vemos relatando na Bíblia que Davi consultou o Senhor. Sabe, não tome decisões baseadas no que você acha, o que você pensa. Seja aquele que está procurando saber a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu orar por você. Pai, que o Senhor nos livre de termos uma boca que profere maldade ou que carrega as más notícias. Mas sejamos portadores das boas novas, daqueles que anunciam a paz, que anunciam palavras de honra, em nome de Jesus. Sejamos nobres, ao ponto de, até mesmo quanto aos nossos inimigos, a gente possa ter um coração nobre e trazer palavras de honra em o nome do Senhor Jesus. Que honre e glorifique o teu nome, assim como Davi fez. Em nome do Senhor Jesus. E também que nosso coração esteja sempre voltado para fazer a tua vontade, não a nossa, não a vontade da carne, não a vontade do nosso eu, mas a vontade do Senhor. Para que o Senhor nos direcione todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito e que você tenha um dia poderoso na presença de Jesus. Amém? Grande abraço, amo vocês.